transformando networking em negócios. Eu sou Ronaldo Vitória e o tema do programa de hoje é transição de carreira. Para tanto, temos aqui o empresário Reinaldo Calderini, que esteve aí à frente de uma grande empresa, a Goodyear, no time executivo, inclusive como presidente na América Latina, né, Reinaldo? Verdade. O programa de hoje está imperdível e faremos aqui essa entrevista networker então. Reinaldo, gostaria de iniciar, obrigado, né, primeiramente aí pela participação, pela contribuição que você dará ao networker. É um programa aí que é formado, né, o público por empresários, profissionais das mais diversas áreas, empreendedores. Gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes, por gentileza. Claro, sem dúvida. Aliás, é um prazer estar com vocês, é uma oportunidade ímpar e é importante que a gente possa passar um pouco da nossa experiência, né, para todos. Nós trabalhamos 38 anos na Goodyear, né? Desses 38 anos, na fase executiva mesmo, foram 15 anos, onde nós assumimos a presidência da América Latina, da Goodyear Produtos de Engenharia. A Goodyear é dividida em algumas áreas, e uma das áreas que nós éramos responsáveis era na Goodyear Produtos de Engenharia. Então, tivemos muito contato com outras culturas, né? E hoje, após 5 anos, estamos trabalhando assim no voo solo, que é muito interessante isso, né? A transição não é fácil. A transição ela é complexa. Eu sempre conto uma brincadeira que quando eu estava na Goodyear eu pedia para alguém, preciso fazer isso, todo mundo ajudava, né? Hoje eu preciso fazer isso em silêncio total aqui. Então você é obrigado a fazer, você é obrigado a fazer tudo. Você não é só o líder, mas também é o liderado quando é necessário ser liderado também. Ok. Ou seja, né, enquanto um executivo em uma grande empresa como é a Goodyear, você tinha todo um time. Eu imagino realmente os desafios aí que você passou e ainda passa, considerando essa transição de carreira. E você hoje, após, né, essa saída nesse processo de transição, você decidiu, planejou e criou uma holding, no caso, que é a AGC Empreendimentos, é isso? Mesmo. E o que me gerou bastante curiosidade, Reinaldo, é que dentro desse processo, né, dessa holding, a AGC Empreendimentos, um dos negócios é exatamente a consultoria que você está trabalhando, está atuando na parte de transição de carreira, recolocação. Isso mesmo. Ou a busca aí do profissional adequado para compor um time executivo, é isso? É isso. Em síntese, ajudar ao executivo e as empresas para que ele possa recuperar a credibilidade da empresa deles no mercado, utilizando todo o nosso conhecimento, né? A Acro Consultores, ela não só cuida da empresa, como cuida das pessoas e da sucessão. O grande problema hoje nas empresas pequenas e médias é a sucessão. Uma empresa pequena ou média, principalmente de empresa familiar, ela tem só três destinos, eu diria para você. Ou ela se profissionaliza e cresce, ou ela se prepara e é vendida, ou deixa de definhar. Não tem saída, né? Se você não tiver um sucessor, ela vai ser vendida ou ela vai acabar. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. E isso é a experiência que nós temos hoje. Nós vamos muito na consultoria para que eles entendam como deve ser preparado um futuro presidente, um futuro jovem, porque eles não estão assim realmente preparados e nem todos aceitam o desafio de ser um futuro CEO de uma empresa. Mas ele vai ter que ser, não tem saída. Essa sucessão empresarial ela tem que ser bem preparada, bem realmente. Preparada. E me fala um pouquinho, Reinaldo, assim, quais são as principais diferenças, né, nesse processo de transição? Você falou aí um pouquinho no início a respeito da dificuldade, né? Claro. Enquanto uma empresa grande, você tem todo um time, no caso, para você liderar, né, para que os resultados aconteçam, e de repente você está em uma situação, depois de muitos anos, inclusive como presidente, né, de uma empresa aí que está representada em toda a América Latina, você muda essa chavinha, né? Quais foram aí para você as principais dificuldades? Eu vou contar uma história bem rápida, mas eu vou mostrar o que aconteceu conosco, né? Ou comigo. Então, eu estava na Goodyear, como você comentou, nós tínhamos um grupo enorme,
qualquer coisa que eu precisava rapidamente era conseguido. Aí quando nós começamos o nosso negócio, eu preciso ir ao banco, um silêncio total. Ninguém falava nada. Então eu tinha que ir ao banco, não tinha jeito. Esse foi o primeiro choque que nós tivemos, né? Mas nós procuramos focar numa coisa importante: estabelecer uma estratégia. Estabelecer uma estratégia e ter foco direto no nosso negócio. Saber o que nós queremos. Estabelecer um plano estratégico. Sabemos que temos dificuldade, mas cada momento nós vamos examinar. E olha, nós estamos passando por os últimos 5 anos, 3 anos, uma dificuldade econômica bárbara. Mas eu tenho certeza, essa fase vai passar. Isso não é para sempre. Nós vamos estar muito mais preparados para o futuro. Não há dúvida disso. Né? E o gostoso é o seguinte, é uma empresa familiar. E trabalhar em família não é fácil. Sei que as dificuldades, choques de gerações, choques de ideias, mas no fim do dia é muito gostoso. Porque todos têm o mesmo objetivo. Ótimo, eu imagino. E o final de um ciclo, né? Do final de um ciclo para o início desse novo ciclo, né? Tendo o seu próprio empreendimento, a AGC, em quanto tempo ocorreu? Não teve tempo. Porque quando eu resolvemos que iria sair da Goodyear, iam começar, meus filhos já começamos a conversar, começamos a preparar, e eu tinha falado para minha esposa, vamos tirar um período sabático. Né? Sim. Eu até falei para ela, sabático vem de sábado, quem sabe um sábado? Até hoje já está esperando. Não conseguimos. Tirou um porque sábado, não teve um sábado, pelo menos. Então tá okay. Nós não conseguimos, na realidade, ter um período de descanso. Porque a minha característica não é realmente parar para depois fazer uma coisa. A gente vai... a inércia não existe para nós. Nós vamos sempre firme nessa direção de querer fazer alguma coisa diferente. Ou seja, pode ser até uma dica, né, sua para o empresário ou profissional que está acompanhando o networker, essa situação. Você tomou uma decisão em algum momento, né, de sair, né, claro, da empresa que você estava, só que você já estava fazendo o seu planejamento pessoal, profissional, para não ter tanto impacto, é isso? Porque eu tenho amigos que deixaram de trabalhar e eles falaram assim, sabe qual a maior dificuldade, Calderini? Eu falei, qual é? É você acordar de manhã, colocar o terno e não tem para onde ir. Então, é exatamente isso aí. Isso você tem que se preparar. Né? Você vai fazer um voo solo? Ótimo. Acho que é bom, uma experiência que você tem é maravilhosa. Vá para o voo solo, que vai dar certo. Mas prepare-se antes. Porque é muito... não diria que seja triste, mas a pessoa pode até sentir um choque muito grande. Prepare-se. Né? E muitos falam, faça um curso, faça uma coisa. Não. Prepare a sua mente. Se prepare que você vai ter uma vida diferente e aceite isso e lance como desafio. O que eu vou fazer? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que veio falar comigo, olha, eu estou me preparando para parar, eu queria aprender você, como é que você fez? Olha, eu não parei. Eu fiz isso, falei para ele, o que você fez? Eu não parei. Essa é a diferença. Já comecei um outro negócio. E ele falou, ótimo, é o que eu vou fazer, não vou parar. Isso que é legal, né? Isso que é bacana. A pessoa não pode parar. Você fez uma transição sem parar. Sem parar, foi rápido assim. Eu deixei de comandar uma empresa multinacional para comandar uma empresa familiar com todos os riscos e aplicando todo o conhecimento que eu tive. Né? E que se aplica, tá? Não importa o tamanho da empresa, você pode aplicar. Em algum momento você pensou em se recolocar, né, como um executivo de alguma outra empresa ou não? Isso não passou pela sua cabeça? Olha, não passou nunca pela minha cabeça. Uma coisa que eu percebi, que as 4 paredes limitam as oportunidades. Na hora que você vai com um voo solo, você começa a ver que tem muito mais oportunidade. Que você não está limitado. Então, só tome um cuidado, né? Os braços não são tão longos como nós gostaríamos que fosse. Se eu cometi não diria um erro, mas eu avancei demais, né? Nós abrimos muitas empresas. Então hoje nós estamos começando, muito bem, vamos começar a reduzir para que a gente possa focar melhor. Porque o grande receio que eu também tinha, e acho que todos têm, não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que ter alguma coisa. E eu não sabia falar não.
Hoje eu sou obrigado a aprender a falar, não posso isso, aquilo eu posso, isso eu não posso. Né? Porque o receio de não ter o que fazer assusta. As oportunidades surgem e você quer agarrar todas. E é verdade. Isso pode trazer prejuízos, no caso. Eu tenho um amigo meu que falou uma coisa muito interessante. A oportunidade é um cavalo de corrida selado que passa à sua frente. Ou você pula na garupa, ou você perde o cavalo. Então, todos os mudanças devem analisar e vou aproveitar. Mas tome cuidado, né? Senão vocês vão abraçar muito mais do que você pode controlar. Olha bem para o cavalo e monta em alguns. Em alguns você deixa passar. Exatamente, certo. Ok, perfeito. É bem isso, né? E nunca esqueça de uma coisa, né? Enquanto você cria o futuro, os seus concorrentes olham o seu passado. Então isso é importante. Crie o futuro. Não fica analisando o passado dos outros. Né? Então vá e acredite no que você faz e vá em frente. O valor maior que nós temos no nosso negócio chama-se credibilidade. Se você tem credibilidade, você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas mantenha a sua credibilidade e a sua ética. É o que eu sempre recomendo. Seja ético. Não custe o que custar, seja ético. Você vai ganhar credibilidade com isso. Né? Ok, a ética até como uma premissa natural. Claro, né? sem dúvida alguma. Eu imagino você enquanto um executivo, inclusive presidente, né, dessa grande marca aí que citamos, você logicamente que gerou essa credibilidade, ampliou essa credibilidade e você usou isso a seu favor nesse empreendimento novo. Eu acredito que você tenha trabalhado isso como um fator positivo, um ponto forte. Acho que isso foi muito importante, né? Nós trouxemos algumas fábricas da Goodyear aqui para a região e isso fez com que nós sempre trabalhamos junto à sociedade, junto à comunidade, nós desenvolvemos trabalhos voluntários, a minha esposa desenvolve todo o trabalho voluntário, porque nós acreditamos no seguinte, nós não estamos aqui por acaso, nós precisamos ajudar os outros. E nós não acreditamos que dando cesta básica nós estamos ajudando, nós acreditamos que nós podemos, junto, recuperar a dignidade humana oferecendo trabalho, treinando as pessoas, preparando essas pessoas. Então é isso que nós acreditamos. E você acaba ficando muito próximo da comunidade, muito próximo da sociedade. Se você jogar fora todo o seu aprendizado e não passar para uma próxima geração, você não deixou um legado, você só passou pela vida. Verdade. Estávamos falando a respeito dos seus empreendimentos, desse processo de transição, né, antes do intervalo, e eu soube também que você empreendeu em um negócio relacionado aí a turismo, uma pousada, é isso? Fala um pouquinho para nós e explica também no contexto da gestão empresarial. Claro. Nós temos diversos negócios. Na realidade, a nossa holding são hoje em 5 empresas. Né? E nós não temos assim um mercado que nós vamos perder só nesse daqui. É como eu falei, nós analisamos as oportunidades e naquilo que nós acreditamos. Né? E o caso da Tons de Mar Residência é um caso muito interessante, que é um caso de sucesso. É um case de sucesso. Primeiro, quando nós decidimos fazer, né? Por que Ubatuba? Né? E nós sabíamos que estavam duplicando a Tamoio, iam ter a Serra, vai ter uma imigrantes lá em Ubatuba, né, o Caraguá, e nós achamos que aquele ia ser o foco no futuro. Então é muito interessante que não importa se você é executivo de uma empresa, se você é um pequeno ou médio empresário, você tem que ter uma visão. Você tem que acreditar no negócio do futuro. Você tem que falar, é isso que eu vou fazer. Quando você cria essa visão e você acredita nela, as coisas parecem que acontecem. E eu falo que o universo conspira a seu favor. Quando você tem você acredita que você vai fazer. E nós começamos. Quando nós conversamos com no nosso caso, o arquiteto, eu falei para ele, eu quero que vocês façam para mim uma pousada para ser explorado no inverno. Disse mais, quero concorrer com o Campos do Jordão. Eu falei, nossa, que absurdo, aqui em Ubatuba, uma pousada para o inverno? Porque no verão eu já vendi, eu quero vender no inverno. Então isso é um choque, né? As pessoas falam, como assim? É uma visão diferente. É uma visão diferente. Você tem que pensar, como é que eu posso fazer alguma coisa diferente? Porque fazer a mesma coisa todo mundo faz. O que eu posso fazer diferente? Então, chega a ser uma inovação. E aí, é claro que as pessoas falam, não, mas você vai falar isso para os concorrentes.
Não existe. Aquilo que eu falei é verdade. Eles vão analisar o meu passado, não vão analisar o futuro, porque eu acredito no futuro. Nós criamos o futuro, né? Então, isso foi muito bacana, porque nós começamos a estudar naquele turismo quem é que frequentava no inverno Ubatuba. Eram casais de terceira idade, jovens casais. Começamos a nos preparar para isso. Como que deveria ser esse local, esse flat, que tipo de coisa que nós teríamos, tratamento de esgoto, explorar o aquecimento solar, a água de reuso. Então, tudo novidades, né? Então, quando nós fomos para fazer, e nós, como temos a nossa construtora, fizemos exatamente aquilo que nós acreditávamos. Ficou um show. Todo mundo falava, ficou bacana, ficou diferente, e ficou mesmo, né? E eu até convido a todos a visitarem um dia, porque vale a pena. Fica na Praia do Lázaro, fica perto da Sununga, quem gosta de surf, ou então ondas mais fortes, mas ela é diferenciada, Mas pode ser utilizada no inverno. Com certeza. Aliás, nós estamos fazendo alguns eventos para empresas, que vão, e eu convidei para levar a família. Quando você faz um evento de empresa, leve a sua esposa, leve o seu filho, porque eles vão aprender como é o mundo dos negócios. Cada vez mais a mulher está tomando conta do mundo dos negócios, é verdade. E eu acho isso ótimo, não tem nenhum problema. Mas leve o seu filho. E no caso da mulher empresária, leve o esposo. Sem dúvida alguma, não existe nada diferente disso daí. Mas eu falo, preparem a próxima geração. Preparem a próxima geração, porque são eles que vão tocar, né? Você não pode reclamar que seu filho não quer nada com o seu negócio se você não prepará-lo, né? E eles sabem muito mais do que nós. Meus filhos sabem muito mais do que eu, e às vezes me choca com que velocidade eles entendem aquilo que talvez eu demorei muito tempo para falar, é isso, você tem razão, é isso, né? Então é gostoso você ver a família junto e participando, porque o núcleo de uma sociedade é a família. E não podemos esquecer que o núcleo da economia de um país é formado em pequenas e médias empresas, muito mais do que as grandes empresas, né? Por isso que nós criamos todo esse clima e esse modelo, e nós temos que criar um clima positivo para você ter ideias, sabe? E trazer coisas diferentes, né? Não pode parar nunca de exercitar o cérebro. Certo. Desafio todos os dias. O nosso programa, ele tem como essência também, né, além de falar de negócios, falar de networking, né? Nós explicamos aqui muitas vezes como transformar networking em negócios. Você, na sua área de atuação, como que você vê esse aspecto do networking em seus negócios? É importante, não é? Tem resultado? Fala um pouquinho para nós. Eu sou apaixonado pelo network, porque nós temos um network muito grande. Pelo fato de eu ter trabalhado em diversos países e com diversos países, o network nosso realmente vai longe. E é interessante que no network você tem que entender a cultura de cada país e às vezes a cultura de cada empresa no network. Entenda que cada empresa tem a sua cultura. Você não pode mudar a cultura de uma empresa. O network aqui na nossa região, ele é tão importante para nós que alguns anos atrás nós começamos com os jantares da Viva São Paulo, fomos para outros jantares. Hoje nós temos um grupo de aproximadamente 200 ou mais empresários que se falam, que discutem. A intenção não é fazer consultoria, não é isso, não é. Nós discutimos e falamos o que é o melhor para a região, né? E tem uma coisa interessante. Nós lançamos um tempo atrás uma frase que Alphaville comprando do Alphaville. Nós usamos esse termo, mas não era para comprar do Alphaville. Mas é que se você está numa região e você não consome na região, não podemos esquecer que os impostos ficam aonde você consumiu, tá? Não vem para a sua região. Então é importante que você participe onde você está e consuma na região, porque os impostos têm que vir para cá. E isso eu digo de uma maneira geral. Não é somente em função de você aproveitar alguma coisa, não, mas isso é uma maneira de você começar protegendo onde você está. E sabe quem faz isso? Um network. Perfeito. Não tem jeito, o network olha, o dia que acabar o network, dificilmente nós vamos fazer um crescimento na velocidade que nós precisamos. Okay. Muito difícil. Perfeito. Para quem está acompanhando o networker, né, fora aí
Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará ou outras cidades do estado de São Paulo, nós estamos gravando uma entrevista networker diretamente aqui da AGC Empreendimentos, no escritório do Reinaldo, que fica aqui no bairro do Alphaville, em Barueri. Reinaldo, eu gostaria então que você desse agora uma dica final para quem está acompanhando o programa, por gentileza. Existe uma coisa interessante que eu aprendi nesse nosso tempo de vida executiva e de um empresário, empreendedor que acredita no futuro, né? Que sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Então, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, trabalhar com o seu network. Esse é o network. Juntos nós vamos mais longe. Porque é eles que se ajudam, eles que se falam, eles que te ajudam a criar o futuro. A dica que eu tenho para qualquer tipo de negócio que você vai fazer sozinho ou em grupo, una-se a um network. Existe network hoje muito fácil de se conseguir. Hoje existem associações de comércio e indústria de todas as cidades, de todas as regiões, né? Aqui em São Paulo, nós temos a CIB, onde tem 3.500 empresários, desde o pequeno empresário a um grande empresário, onde a gente troca experiência, fala sobre o que podemos fazer. Nós temos o network da próprios executivos da região, onde nós discutimos temas e, olha, interagimos até com os governos locais, porque nós precisamos interagir. Não adianta nada você criticar que o trânsito aqui está ruim, se você não faz nada para ele ficar melhor também, né? Não adianta você criticar o governo se você não faz nada para que essa corrupção desenfreada reduza, né? Então, a nossa dica é: não tente fazer as coisas sozinho. Você pode ir mais rápido, tanto para o bem como para o mal. Trabalhe em conjunto. É muito mais fácil, não sofra tanto. Ok. Então, antes de encerrar aqui com você, eu chamarei agora a nossa dica internacional com o colunista Thiago Catti, que está gravando diretamente do Canadá uma dica daquela região, daquele país, para trazer para nós todos aqui que construímos o network, tá ok? Thiago, qual é a dica internacional de hoje? Olá, Ronaldo. Olá, os ouvintes do programa Networking. Hoje eu estou aqui com a Tatiane, minha amiga. Nós falamos diretamente de Toronto. A Tatiane tem uma empresa especializada na área de carreira internacional, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje das oportunidades do que o mercado, né, de quem vive fora do país vivencia. Tatiane, o que você pode passar para a gente hoje das oportunidades que você tem experiência aí no Canadá, né? Experiência aqui na cidade de Toronto, referente a essas oportunidades? Bom, quando a gente fala de oportunidade, a gente pode estar falando com relação a conhecer outras culturas, né? Então, quando você vivencia o intercâmbio, você tem a possibilidade de conhecer pessoas, criar seu networking e ter esse conhecimento maior aí de como que funciona em outros países. Outra coisa que eu falo também é a oportunidade de você voltar para o seu país com uma experiência internacional. Então isso tem bastante relevância, principalmente no Brasil, né? Então quando você faz intercâmbio, essa é a segunda vez que eu estou morando fora. Então quando eu voltei, a minha primeira vivência foi nos Estados Unidos, eu já percebi o quão as empresas viabilizam, né, quem tem essa experiência no exterior. Então o peso do seu currículo fica muito maior, muito mais atrativo. Legal. E quem está pensando, Tatiana, que mora no Brasil, né, tem aqueles países queridinhos aí pelos brasileiros. Sim. E quais os países que os brasileiros preferem, né, fazer essa transição, preferem investir, preferem, de repente, abrir um novo negócio? Quais os países que está nas listas aí dos principais? Quando a gente fala de vivenciar em outro país, a Austrália acaba sendo um dos favoritos, né, por conta de ser semelhante com o clima do Brasil. Então os brasileiros não querem fazer algo muito
desafiador, né, de mudança de clima, de cultura, então a Austrália tem essa característica de ser mais similar com o Brasil. A gente tem também a Irlanda, né, que acaba sendo um país que tem um diferencial com relação à permissão de trabalho. E o Canadá, que a gente sabe que tem aí um processo de imigração, né? O Canadá é um dos países aí que está incentivando cada vez mais esse processo de imigração, então acaba sendo aí um dos queridinhos pelos brasileiros, porque eles acabam investindo e sabendo que podem se tornar residentes permanentes. Legal, Tatiana, muito obrigado Eu que agradeço pelas a oportunidade, dicas. Thiago. Ronaldo, essa foi a dica do especialista internacional. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Obrigado, Thiago, pela dica internacional. É um painel bem interessante aí que o Networker criou. Gostou, Reinaldo? Olha, foi muito interessante porque não importa onde você esteja, né? As situações são muito similares. É isso mesmo. Então, aqui encerrando a entrevista Networker de hoje, gostaria que eu agradeço, né, em nome do Networker, em meu nome, de toda a produção, agradeço imensamente aí a contribuição e a sua participação no programa. E gostaria que você desse o seu recado final para quem está acompanhando o programa, seja em casa, no trabalho, pela TV ou em tempo real pela internet. Por gentileza. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de falar com todos. Eu tenho muito a aprender sempre. Acho que o aprendizado todos os dias, quando você acorda, você começa. Mas existem algumas coisas que nós precisamos falar e é verdade. Mantenha seu cérebro ativo, sempre. Não pare. Mas um cérebro ativo não se mantém de pé se o seu preparo físico estiver muito fraco. Precisa fazer exercício. Nós fazemos 45 minutos de bicicleta todos os dias e 500 flexões abdominais. Não tem jeito de manter um pique se você não está preparado fisicamente. Não sou um atleta, mas eu procuro somar o máximo possível atividade cerebral com atividade física para me manter muito bem preparado, né? Não abandone os seus sonhos e jamais venda um sonho e entregue um pesadelo. Seja você. Obrigado, Reinaldo. Fechamos aqui então a entrevista Networker de hoje e não sai daí não. Já o quadro Bate-Papo com Empresários e continuaremos falando a respeito desse tema, transição de carreira. Networker, transformando networking em negócios. Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. Lembrando que no programa de hoje o tema é transição de carreira. E nesse quadro, Bate-Papo com Empresários, estamos aqui com os empresários Alfredo Tanimoto, diretor executivo da Regional Oeste do BNI Brasil, com a Carolina Mira, empresária aí que atua na Nona Caterina, entre outros restaurantes, Frangão, Canto da Mata, né, Carol? E o Plínio Cerqueira Leite, que é o headhunter aí, especialista, super conceituado aí na região, que contribuirá aqui hoje com o programa no nosso tema. Pessoal, obrigado aí pela participação no programa Networker. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo pedindo que vocês se apresentassem com um pouquinho mais de detalhes para quem está acompanhando o programa em casa. Por gentileza, Alfredo. Olá pessoal, eu sou Alfredo Tanimoto, sou diretor executivo do BNI da região oeste de São Paulo, que compreende desde Cajamar, passa por Santana de Parnaíba, Barueri, Osasco e vai até lá embaixo Juquitiba. E eu fui executivo não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu acho muito interessante esse tema que a gente vai falar hoje sobre transição de carreira. Obrigado. Ok. Carol? Olá pessoal, eu sou Carolina Mira, sou proprietária da padaria Nona Caterina, também tenho participação no restaurante Frangão, que fica aqui em Osasco, e no restaurante Canto da Mata. Sou administradora de formação, atuei por 10 anos no mercado corporativo e agora estou há 3 anos como empreendedora. Plínio. Boa noite a todos, meu nome é Plínio Cerqueira Leite, após uma transição de carreira eu atuo como headhunter, estou no meio de headhunting há 20 anos. Hoje eu posso dizer que eu sou um especialista em transição de carreira, porque a gente está sempre buscando gente e sempre assessorando de uma forma ou de outra. Meus produtos principais são headhunting, gestão interina, interim management, que consiste em você alocar um profissional muito qualificado para resolver um problema pontual de uma empresa, digamos assim, ser um aluguel de executivos,
e tem uma ferramenta muito poderosa de assessment. Quando a gente fala de transição de carreira, tudo começa pelo assessment. E aí, oportunamente, no bate-papo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Realmente, esse bate-papo com empresários, ele promete. Eu gostaria, então, agora de iniciar esse quadro, né? Pedindo que vocês, em especial, todos passaram aí pela transição de carreira, inclusive o Plínio, que atua hoje como Headhunter, mas eu gostaria, Alfredo e Carol, que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa transição para vocês, né? Quais foram os impactos, os efeitos, foi positiva, não foi positiva? Por gentileza. Ronaldo, eu comecei no Brasil, aos 25 anos eu era gerente comercial e de circulação de 2 grandes jornais no interior de São Paulo. E com o meu case de sucesso, eu aumentei em 127% o volume de vendas dos jornais. E um CEO, né, um dono do jornal lá do Japão, ele teve acesso a isso e me contratou para um jornal no Japão. Fui para o Japão, tive um case bem legal de sucesso lá, profissional, um país completamente diferente. Na volta, quando eu estava voltando para o Brasil, eu fui contratado para dar consultoria numa empresa, um grupo com 7 empresas na área de telefonia e tecnologia. E aí eu estava, quando eu vi, eu estava dirigindo 7 empresas lá no Japão, incluindo telefonia, rádio, TV, catálogo, revista, jornal. E no final da minha estada lá nessa empresa, 3 anos antes, eu já comecei a criar, eu criei a minha própria empresa e eu tocava paralelamente o meu trabalho e a minha empresa. E no final eu vi que minha empresa cresceu e eu precisava me definir, porque não tinha mais tempo suficiente. Além de a gente trabalhar muito no Japão, né, tinha que dar atenção para a empresa também. E foi aí que eu decidi empreender realmente. E aí saí do meu emprego. Foi difícil porque o pessoal contava muito comigo ainda na empresa, mas eu decidi que eu iria montar meu negócio. E aí abri minha empresa lá no Japão e já estava começando a empreender lá no Japão. Aí voltei para o Brasil, encontrei o BNI, que foi... comecei a trabalhar primeiro na TOTUS aqui no Brasil e saí para empreender no BNI, que é um negócio também que eu pratico hoje. Ok, e além de tudo você é palestrante, é isso? Também, sou palestrante, que é um empreendimento também, porque toma tempo e a gente tem que se dedicar. Todo empreendimento requer da gente habilidades, não só no que você é especialista, mas também no comercial, no marketing, em tudo, né? Okay. Então a palestra em si também é um empreendimento, né? Bem lembrado, obrigado. Okay. Carol, como foi essa transição de carreira para você? No meu caso foi muito desafiador, Ronaldo, porque eu trabalhei 10 anos, né, no segmento de autopeças, tinha uma carreira muito consolidada dentro da empresa, eu trabalhei numa multinacional americana, e até trazendo um pouco aí da realidade de algumas mulheres, eu saí por conta da maternidade, né? Só que sempre gostei muito de estar atuando, sempre queria gerar receita através do meu trabalho, e depois que eu saí da empresa, eu tive a oportunidade de empreender. Começamos a padaria e no primeiro momento foi muito desafiador, porque eu dei conta de uma realidade que não era a realidade que eu estava acostumada a vivenciar dentro da empresa. Então eu percebi que de especialista eu precisei passar para uma generalista e realmente entender de todas as áreas do negócio. E para mim foi fundamental buscar apoio, suporte de instituições como o Sebrae, algumas instituições que proporcionam cursos de business, para que eu pudesse me encaixar. Além disso, a questão do networking, eu sempre reforço muito isso, né? No momento em que eu me vi como empreendedora e não tinha realmente despertado essas características, essas competências como empreendedora até então, eu busquei a ajuda do Sebrae, que junto com o Empretec, algumas séries de cursos que eu fiz lá me ajudaram bastante, e também no networking eu consegui encontrar pessoas que viviam a mesma situação que eu, panificadores, e consegui compartilhar com eles algumas boas práticas que eu pude entender, né, e trazer para dentro do meu negócio para ter sucesso. Mas foi muito desafiador, só que é possível. Eu costumo dizer, se um empreendedor conseguiu fazer a transição de carreira, qualquer
outra pessoa que tem esse desejo pode conseguir. Mas eu vejo que o planejamento é fundamental, né? Tem a questão do planejamento financeiro também, né? Às vezes o empregado ele fica inseguro em relação à situação financeira quando ele vai começar um negócio novo. Mas com planejamento ele pode conseguir sim ser bem sucedido. Ok. Plínio, antes de se tornar aí um headhunter, você também passou por uma transição de carreira. Fala um pouquinho para nós dessa transição de carreira e depois fala um pouquinho também a respeito do mercado, né, na sua área como headhunter. Como é que está esse mercado? Isso está forte, não? Está fraco? Fala um pouquinho para nós. Bom, falar um pouquinho da minha transição de carreira. Eu sou administrador de empresas e como administrador de empresa, um administrador de empresa é um generalista. Eu entendia que o administrador de empresa ele tinha que conhecer um pouco de cada setor. Então, deliberadamente, há mais de 40 anos atrás, eu fiz um plano de carreira que as pessoas queriam me internar. Cada 6 meses eu trocava de emprego e desse segmento, eu saí de indústria para comércio, para prestação de serviço. E tive a oportunidade de trabalhar em empresas assim, fantásticas. Em um determinado momento da minha vida, eu falei, bom, agora chega, eu preciso consolidar, tive a oportunidade de sempre trabalhar em empresas muito sólidas, muito grandes, e eu consolidei a minha carreira, talvez a grande formação da minha carreira na holding do Grupo Itaú, chama Itaúsa, onde a gente controlava todas as empresas do grupo sobre os aspectos tributários e societários. Então eram M&As, mergers, planejamento tributário, societário, e aí foi um nosso grupo. Depois disso eu fiz mais uma outra passagem e fui trabalhar no grupo, talvez o grupo mais desejado da face da terra, na posição mais desejada de um professor de carreira, e eu perdi identidade com aqueles gestores, com aquela empresa. Assisti um filme que eu recomendo para todo mundo, pelo menos para quem tem carreiras muito agressivas, se chama O Advogado do Diabo. E aí eu entrei em parafuso, comecei aquele filme, fiquei uma semana por grupo e falei, gente, eu estou me vendo dentro do filme, do Advogado do Diabo, não é lugar da minha vida. E aí eu conheci um conceito de trabalho, chama-se Interim Management, gerenciamento de fui numa palestra, na sequência eu fui contratado para o meu primeiro contrato e com a evolução, eu vou ser bastante breve, porque eu acho que já estendi um pouco na conversa, com a evolução eu acabei virando headhunter por acidente. E eu estou nisso há 20 anos, feliz da vida, e foi realmente uma grande virada de carreira. Ok. Alfredo, qual foi a maior dificuldade ou algumas das dificuldades aí nessa transição para você sair do mundo corporativo, no caso, como funcionário de uma empresa, executivo, e depois empreender no seu próprio negócio? Uma resposta um pouco mais curta, quais foram essas dificuldades? Bom, a responsabilidade é diferente. Quando você está numa grande empresa, o que está em jogo é o seu cargo, né? Quando você empreende, o que está em jogo é seu dinheiro mesmo, né? Então, as responsabilidades, você gerenciar uma empresa, dirigir uma empresa, tudo bem, você tem todas as suas responsabilidades lá no cargo, mas é bem diferente quando você está gerenciando o seu próprio dinheiro, está empreendendo com o seu próprio dinheiro. Você pensa muito mais quando vai investir, quando vai contratar, quando vai demitir, quando vai adotar uma estratégia nova. Então, essa foi a grande dificuldade. Nas grandes corporações você tem já o orçamento definido, você tem verbas definidas, área suporte, né? Todas as áreas para te dar o suporte, e de repente você está sozinho lá na tua empresa, você que tem que tomar todas as decisões, responder por todas as áreas, e você que vai também aguentar as consequências de um mau investimento, uma decisão errada. Eu acho que isso que foi o mais difícil. Assim. Sim. E para você, Carol, qual foi a maior dificuldade nessa transição? Para mim, a maior dificuldade foi a virada da chave, né? Sair de um ambiente macro, com pessoas de nível muito bom, pessoas muito cultas, realmente uma empresa, uma estrutura, processos preparados, para eu entrar num ambiente totalmente novo, né, com pessoas talvez não tão preparadas, e eu ser responsável por essas pessoas e ter que alinhar a minha comunicação com elas.
Então eu tive muito conflito com essa parte de gestão de pessoas, né? Ok. O conflito foi tanto que depois eu acabei indo buscar conhecimento, fiz diversas formações de inteligência emocional, formação de coach, de master coach, para eu conseguir realmente me empoderar e entender que era possível eu alinhar a minha comunicação e trazer essas pessoas à alta performance dentro da empresa. Tá. Plínio, qual é a maior dificuldade que você vê enquanto um headhunter, um especialista nessa área, nesse processo para os executivos, para os profissionais? Bom, quando a gente fala em transição de carreira, acho que tudo começa pelo assessment. Se a gente tiver espaço, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ok. É muito difícil, todos nós tomamos uma decisão que a gente vai ser quando crescer com 17 anos de idade. E essa é a maior perversidade. Essa é a perversidade número 1, porque você imagina se com 17 anos de idade você sabe o que você quer ser, tá certo? Quando crescer. Nem com 40 você sabe o que você quer ser quando crescer, Verdade. Então muito menos com 17. Com certeza. A outra perversidade é o mundo corporativo. Né? O mundo corporativo tem as regras dele, ele funciona, ele tem um monte de críticas. E toda vez que eu estou conversando com um executivo, com um profissional, com alguém que está precisando de carreira, ou alguém está falando mal do seu empregador, eu falo, para um pouquinho. Senta no lugar do capitalismo, do empreendedor, do investidor, do conselho de administração e me diz o que você faria. Porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Então, começa até um trabalho dentro desse sentido. Então, esse trabalho de transição de carreira ele é muito complexo, ele é muito delicado e a gente não tem muito tempo para fazer, porque a gente também envelhece. Né? Certo. A gente também envelhece. Sempre dá para mudar a carreira, sempre dá para mudar a carreira. No meu caso, eu saí do A para o Z com 41 anos de idade, mas tem pessoas que saem do A para o Z com 50 anos de idade. Aqui sempre alguma coisa. Então, é trabalhar nas competências das pessoas, entender do que ela é boa e traçar um objetivo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Eu gostaria de contextualizar da seguinte forma, né? Vocês comentaram que saíram, que fizeram essa transição por motivos específicos. A Carol comentou a respeito da maternidade, né? E o Alfredo comentou a respeito de uma decisão realmente dele. E só que no mercado muitos profissionais acabam sendo desligados, tendo seus contratos cancelados por N motivos. Nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês e gostaria que em seguida o Plínio fizesse a análise, né, desse assunto. Como é que foi? Benefícios hoje, não benefícios, algum arrependimento ou não, está tudo sob controle? Fala um pouquinho para nós. Arrependimento não. Nas dificuldades você repensa, fala, meu Deus, né? Mas não tenho arrependimento. O que me trouxe foi muito mais liberdade, autonomia, poder de decisão e aprendizado, porque com os erros que a gente aprende, né? Então eu aprendi muito com os meus erros, com as minhas decisões erradas e não me arrependo. Eu acho que a conquista, o sabor da conquista, tendo sucesso como empresário, vale muito mais a pena do que só se manter como realmente um empregado. Ok, Carol. No meu caso, eu vejo muitos benefícios, assim, a caminhada realmente é árdua, precisa de preparação, precisa de dedicação, de determinação, mas no meu caso eu tive muito mais benefícios, crescimento como pessoa, crescimento como profissional, é algo que talvez eu nunca pensei que eu fosse conseguir, né? E ali na prática, executando, buscando conhecimento, buscando a ajuda de pessoas que deram certo, eu consegui sim esse crescimento. Então foi muito positivo e além de tudo, a questão dos contatos, né? Novos contatos, realmente você se tornar uma referência como empreendedora, isso é um super ganho. Okay. Então realmente é muito positivo. A caminhada é árdua, mas é muito positiva. Plínio, como você vê esse cenário? Olha, o que eu falo para todo mundo, e eu acho que fica a dica aqui, é o seguinte: toda a nossa carreira, a gente tem que estar, toda a nossa história profissional, a gente tem que estar pontuando os planos A, B, C, D, E, F e não parar de pontuar. Então, plano A, nós somos empregados, nós estamos dentro do meio corporativo, mas assim como a gente sabe que um dia a gente nasce e um dia a gente morre, a gente sabe que um dia a gente vai perder o emprego, tá certo? Ou que um dia a gente vai se encher daquela estrutura. Então, começar, a grande dica é essa: o que é que eu vou fazer amanhã? Qual é o meu plano B, meu plano C, meu plano D?
Nós temos casos aqui de pessoas que foram muito bem sucedidas empreendendo, e nem todo mundo é bem sucedido empreendendo, tá certo, né? Mas a chave, a grande questão é essa, pensar no futuro. Ok, e vocês, quais são as dicas ou a dica que vocês podem dar em relação a essa situação da transição de carreira para quem está passando por isso, vocês enquanto profissionais? Dica é complicado, tem que ter muita coragem, tem que estar decidido. E uma coisa que o Plínio falou, muito interessante, Plínio, sempre nós comentamos do plano B, o Plínio ele já foi plano C, D e E, está perfeito, porque a gente tem que realmente ir até o plano Z, né? Na nossa vida, na nossa carreira, nessa transição e nosso empreendimento. Então não é fácil, tem muita coragem, tem que ter muita coragem. Essa é a dica, ter coragem. Carolina. A dica que eu dou é para quem quiser passar por esse processo realmente se preparar. Planeje, né, com antecedência, se prepare, verifique se o negócio que você se propôs a abrir está alinhado com o seu propósito de vida. Porque a partir do momento que o seu propósito está alinhado com o seu negócio, você tem mais força para buscar, para persistir, né? Além disso, o que serviu para mim e o que eu sempre aconselho, busque conhecimento. Não se limite. O empresário hoje ele é muito solitário. Né? A caminhada dele, como o Alfredo falou, é sozinho ali dentro da empresa. Então, se ele não buscar se munir de pessoas que deram certo, pode ser que no meio do caminho ele tenha problemas. Então, essa é a minha dica. Ok, ótimas dicas. Plínio, como é que está esse mercado, então? São muitos executivos, na tua especialidade, na tua área de Headhunter, como Headhunter, como é que está esse mercado? Muitos profissionais se procuram, qual o sentimento, né, que eles levam até você, dificuldade, está difícil, né, essa questão assim, de uma recolocação, eu sei que aí pega um pouquinho também a parte de RH, você estava explicando isso para nós, como é que está? Olha, nós vivemos um momento que é o único no país. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes, onde se parou para pensar tudo. Né? Então, como consequência, há um grande número de pessoas buscando emprego, um grande número de pessoas precisando se recolocar e se reinventar. A questão é essa, se reinventar. Né? Então, o momento não é um momento fácil, porque a gente tem os números, são 13 milhões de desempregados, né? E cada um tem uma história, de vida. Então, qual é o grande segredo? A gente explorar a nossa história de vida, a gente entender quais são as nossas competências, por isso que eu peguei e falei que tudo começa de um assessment, porque a gente vai saber onde a gente é bom, onde a gente é competente, onde a gente não é, e como é que a gente traça, como é que a gente faz um business plan da nossa vida. Não é só um business plan do negócio, é um business plan da nossa vida, o que a gente vai ser daqui para frente, porque a gente já cresceu, né? O que a gente vai ser daqui para frente. Acho que não está fácil, mas se fosse fácil não precisava da gente. Tá aí os grandes desafios, né? As oportunidades surgem. As oportunidades surgem. Tá certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês agora relacionada a networking. Considerando que esse programa tem como essência não só falar de negócios, mas também de networking, inclusive a sua regional do BNI é uma parceira aqui do programa fornecendo conteúdos especializados. Eu gostaria então de fazer a seguinte pergunta, na tua área, né, como Headhunter, como é essa prática do networking? É eficiente? Não? É comum? Não é? E da mesma forma perguntar para a Carol e por último aqui para o nosso especialista. Por favor, Plínio. Olha, se perguntar para um Headhunter o que é network é tudo. É tudo. E tudo o que a gente não faz. Então, quando a gente é executivo de linha, quando está numa empresa, eu sou bom, eu estou muito bem, estou bem colocado, a gente se fecha em cotas, tá certo? E a gente não se comunica. Então, vamos simplificar. Tá? Hoje, o network, grande chave do network hoje é LinkedIn. E pare de ter problema com o LinkedIn, coloque seu telefone, deixe identificado, coloque o maior número de informações possível e se apresente. E saia da toca, se comunique e se encontre com as pessoas. Network é chave. Bela dica. Carol, networking. Eu concordo muito com o que ele falou, realmente é tudo, eu vivi isso na prática e eu posso afirmar, também participo do BNI, né, que é um excelente grupo de networking, e eu digo que depois do BNI eu me empoderei ainda mais como empreendedora. Então me trouxe realmente essa segurança, né, entender que eu tenho contato com pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que estão disponíveis para me ajudar, porque como eu disse, nós somos muito solitários,
mas tem muita gente dando certo por aí. Então, realmente, através do network, a gente consegue encontrar o melhor caminho. Ok. Alfredo? Bom, muito interessante o que o Plínio falou, Carol. Tem uma pesquisa que diz que para você acionar a sua rede de contatos, no caso de uma pessoa que perde um emprego, vai se recolocar, você iniciar novamente e acionar a sua rede de contatos, para você ter resultado, isso vai levar 6 meses. Então, se a pessoa perde o emprego e daí, a partir daí vai acionar a rede de contatos, ele vai ter que, no mínimo, construir a rede ou ativar essa rede novamente. Isso vai durar 6 meses. O que nós fazemos, o networking profissional, é manter esse relacionamento aceso, constante, para que quando você precise da sua rede de contatos, seja mais rápido e efetivo, né? Então, o que nós falamos muito no BNI não é a quantidade de pessoas que você conhece, é a profundidade que você tem no conhecimento de cada um. Você não precisa ter 10 mil amigos no LinkedIn ou em outra plataforma e você não vai ter tanto resultado se você tiver bons contatos com profundidade, você conhecer realmente as pessoas e elas te conhecerem também. Essa que é a minha dica. A qualidade, né? Qualidade, ok. Exatamente. Excelentes dicas aqui hoje. Eu vou chamar agora um quadro e volto já com vocês, tá? Pessoal, chamarei agora o nosso painel de eventos da semana, com aqueles eventos selecionados pelo programa Networker, para você poder conferir, e voltamos já com o quadro Bate-Papo com Empresários. Vamos olhar aí. Ok, ótimos eventos aí selecionados pela produção do Networker. Gostaram dos eventos? Sim. Legal. Pessoal, encerrando aqui o quadro, então, Bate-Papo com Empresários, gostaria de pedir a vocês que dessem, né, o seu recado final para o pessoal que está acompanhando o programa. Empresários, empreendedores, profissionais das mais diversas áreas que acompanham o programa, seja pela televisão ou pela internet, redepremiotv.com.br. Alfredo, seu recado final. Bom, pessoal, você que está pensando em mudar, né, a sua carreira, empreender, nós do BNI somos formamos grupos de empresários onde nos reunimos para troca de experiência e troca de referências de negócio. Então, se você está interessado em abrir uma franquia, começar um negócio, venha no alguns dos nossos grupos. Nós temos 7 grupos na região aqui oeste de São Paulo, e converse com algum profissional já da área. Por exemplo, se você está pensando vou dar um exemplo aqui, quer virar coach, venha conversar com o coach do grupo para saber quais são as dificuldades, quais são os benefícios, né? E que nós teremos o maior prazer em atender vocês. Ótimo. E essas reuniões ocorrem em que dia? Semanalmente? Semanalmente, são 7 grupos, começa às 6h30 da manhã, porque quem quer empreender já vai se acostumando que tem que acordar cedo. Então, começa às 6h30 da manhã, termina às 8h30, e 9 horas, 9h30, o pessoal já está liberado. Ok. Carol, seu recado final. Para você que quer fazer uma transição de carreira, eu digo, não desista do seu sonho. Não desista, porque existem muitas formas, existem muitos meios, ferramentas, treinamentos, profissionais especializados, né? Coaches, mentores, headhunters, que podem sim te ajudar a fazer essa transição. Então, o que eu digo é coragem, siga em frente, que com certeza vai dar certo, com muita determinação. Headhunters, como o nosso especialista aqui, o Plínio. Plínio, seu recado final. Gente, eu tenho um recado que acho que é muito claro. Nós estamos totalmente envoltos em pessimismo. Gente, tirem o pessimismo, parem de ler notícias ruins, foquem em vocês, acreditem em vocês, apostem em vocês, busquem respostas que vocês precisam e fujam do baixo astral, porque o baixo astral, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
né? Lugar nenhum. Então, não vamos ouvir notícia de política, não vamos ouvir notícia de economia, da crise, que está tudo dando errado. Vamos dizer que está tudo dando certo e que a gente vai acontecer e aposto em vocês. Esse é o recado que eu podia dar. Ok, assistam o Networker. Pessoal, então o Networker, eu agradeço em nome da nossa produção também imensamente a contribuição e participação de vocês. O quadro foi show, tá? Com muito conteúdo aí, conteúdo de muito valor. Obrigado, tá ok? E vamos encerrar aqui então e aguardo vocês aí numa próxima edição, tá legal? Encerramos aqui então o quadro Bate-Papo com Empresários e também o programa Networker de hoje. Voltaremos no próximo sábado às 21 horas. Networker, transformando networking em negócios.